nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Do Evangelho segundo São Lucas. Quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Ouvindo a multidão passar, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe que Jesus Nazareno estava passando por ali. Então o cego gritou: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. As pessoas que iam na frente mandavam que ele ficasse calado. Mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus parou e mandou que levassem o cego até ele. Quando o cego chegou perto, Jesus perguntou: O que queres que eu faça por ti? O cego respondeu: Senhor, eu quero enxergar de novo. Jesus disse: Enxerga, pois, de novo. A tua fé te salvou. No mesmo instante, o cego começou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Vendo isso, todo o povo deu louvores a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O caminho serve para caminhar, não para se sentar à sua margem. Quem não caminha corre o risco até de ser pisoteado se fica sentado no meio do caminho. Mas a razão do cego parar no caminho aqui era poder se valer da passagem das pessoas, para que pudesse pedir esmolas. É interessante, eu conheço muitos cegos e a maioria deles, praticamente todos eles, são muito determinados. Para caminhar, normalmente caminham sozinhos. Valem-se de uma guia, de uma bengala, que serve não para se apoiar, mas que serve para tatear o chão e ver onde tem buraco, onde tem encruzilhada, onde tem parede. Mas normalmente são pessoas que se determinaram a caminhar. Aqui nós encontramos um homem que não caminhava. E não caminhando, valia-se do caminho para se sustentar, pedir esmolas. Pedir esmolas, não há melhor lugar para pedir esmolas do que nos lugares onde as pessoas passam, ou onde as pessoas ficam. Por isso, nas encruzilhadas das nossas ruas, das nossas cidades, sobretudo onde tem o semáforo e que além das pessoas passarem por ali, ainda são obrigadas a parar ali, encontramos diversas pessoas pedindo. Estão ali, de uma certa maneira, prostradas, à mercê da boa vontade de quem está passando. Eles dependem disso, dependem da vontade dos outros, de quem está passando. Eles pedem, se vão receber ou não, não sabem. Essa situação bem simboliza aquilo que acontece muitas vezes conosco, na nossa vida. Às vezes nós não estamos caminhando. Às vezes estamos parados no caminho. E talvez até pior. Talvez estejamos ali à margem do caminho para esmolar atenção, para esmolar justificativas para os nossos problemas, para os nossos fracassos, para a nossa falta de empenho. Então, muitas vezes nós estamos à mercê do caminho. O caminho não serve para nós para caminharmos, para progredir. Nos falta autonomia. O cego fazia isso porque não enxergava, mas muito mais do que o problema de não enxergar é porque dentro dele, de alguma maneira, ele tinha se acomodado e tinha desistido de lutar. Estando ali, curiosamente, quando ele então ouve o barulho, o rumor das pessoas passando, ele estranhou. Então, um cego, como acontece sempre com os cegos, que mesmo não vendo, acaba tendo uma sensibilidade maior em outro sentido. Ele estranhou aquele barulho. E aquele barulho para ele serviu como um sinal. Mas isso não é suficiente.
Ele não sabia do que se tratava, então ele perguntou às pessoas e elas disseram que era Jesus Nazareno. Interessante, as pessoas exercem aqui 3, ou diria 4 atitudes muito interessantes. A primeira, as pessoas informam ao cego quem é que está passando. A segunda, quando ele começa a gritar, eles se incomodam, eles mandam que ele fique quieto. Então eles não se importavam com ele. A terceira, eles servem a Jesus quando Jesus então resolve falar com o cego e diz: trazei-o aqui. E a última, depois que eles assistem tudo, eles glorificam a Deus vendo o que tinha acontecido. Normalmente a multidão age assim, vai para lá e vai para cá. A multidão em si acaba não tendo uma autonomia. E muitas vezes estar à mercê da multidão é o que nos paralisa e nos faz ficarmos ali à beira do caminho pedindo esmolas. Nós não podemos depender da multidão. O próprio Jesus, quando esteve à mercê da multidão para que se decidisse o destino dele, teve da parte da multidão a rejeição. Preferiram um criminoso. Mas aqui o cego, depois de ter perguntado sobre quem passava, ele não pede favor para ninguém. Chamem Jesus, peçam para ele me esperar, me levem até ele. Não. Ele usa o que tinha. Assim como ele teve conhecimento pelo ouvido, já que não conseguia ver, também aqui ele age pela voz e começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E quando a multidão se mostra contrária, quanto mais a multidão mandava que ele se calasse, mais alto ele gritava. Jesus viu ali um sinal de uma pessoa que queria sair daquela situação. Mas, como sempre, Jesus vem então e faz um diálogo com ele. Pede para que o tragam diante dele e, estando ali, pergunta para ele: o que você quer que eu faça? Ora, o cego estava ali, parado à beira do caminho, para pedir esmolas. Afinal de contas, de repente, ele quer só uma esmola. Mas ele nem pensou em pedir esmolas para Jesus. Quero ver, que eu veja de novo. E Jesus chama isso de fé. Quem sabe o que quer tem grandes possibilidades de voltar para o caminho. Quem não sabe o que quer, dificilmente vai se mover. O problema daquele cego não era falta de coragem, falta de determinação ou de fé, e muito menos falta de desejo de melhorar. Ele estava jogado ali, talvez um pouco desanimado, porque quem sabe não tivesse encontrado alguém que ele pudesse confiar de verdade. E agora ele encontrou. A cereja do bolo dessa história. Depois que ele voltou a enxergar, ele não voltou para o caminho para pedir esmolas. Mas agora o caminho virou caminho. E a sua guia desse caminho é aquele que lhe deu a vista. Jesus. Seguia Jesus pelo caminho. Simbolicamente, aqui nós encontramos, então, uma grande indicação do quanto nós temos de ter coragem, temos de ter fé, de nos confiar, de verdadeiramente expressar a Deus aquilo que nós precisamos, aquilo que nós necessitamos, mas, sobretudo, também a determinação de fazer tudo o que for necessário para que a gente possa se levantar da margem do caminho onde nós estamos, para podermos enxergar o caminho e para podermos ter o verdadeiro guia, que é o próprio Deus, que ilumina a nossa vida. Sem Ele, nossa vida é uma escuridão só, é uma confusão só. O cego do Evangelho da cidade de Jericó, para nós, é um grande evangelizador. Rezemos. Senhor nosso Deus, fazei que a nossa alegria consista em vos servir de todo o coração,
pois só teremos felicidade completa servindo a vós, o Criador de todas as coisas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia, fiquem com Deus.